Saudações vascaínos aí, um povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre o jogo Vasco 4, Flamengo 4, das minhas opiniões sobre o que se passou no jogo, sobre alguns jogadores e sobre algumas polêmicas criadas. Então, se você puder, curte o vídeo que a curtida de vocês me ajuda demais, comenta, compartilha e vamos que vamos. Pois é, o clima antes do jogo era de oba-oba total por parte da torcida do Flamengo, que falou que ia amassar, que ia ser 6, 7, 8-0 e que ia destruir. Não foi assim, né? Acho que o Vasco fez uma boa partida e pelo que produziu, pela vontade empregada em campo, quase que não sai, né? O Vasco merecia até ter vencido essa partida, na minha humilde opinião, na minha visão do que aconteceu. Achei que o Flamengo teve um pouco de posse, teve um pouco de volume, teve um pouco de qualidade, mas em questão de vontade, a do Vasco se sobressaiu muito mais. O Vasco quis muito mais garantir essa vitória, garantir esse empate, não queria perder de nenhuma forma, tentou ao todo custo, mesmo com as limitações de elenco, fazer um bom jogo. E fez um bom jogo. Esse é o ponto que eu acho interessante. O Vasco ele fez um bom jogo. Já estou vendo aí algumas coisas querendo diminuir um pouco essa situação, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas eu queria falar um pouco do jogo antes. O Flamengo ele começou avassalador, né? Naquela pressão que eles imprimem logo no início do jogo de tentar sufocar o adversário dentro do seu próprio campo. E bem no início, se eu não me engano, não tinha nem 1 minuto de jogo, o Flamengo foi lá e fez um gol com Everton Ribeiro. Foi uma jogada do Renier, que ele entrou que nem uma flecha, passou por uns 3, 4 caras, ninguém conseguiu parar o garoto. Jogou para dentro da área, o Everton Ribeiro acabou fazendo o gol. O Flamengo abriu o placar. E logo nessa hora, eu fui no meu Twitter e tinha uma cacetada de torcedor do Flamengo falando, né? 5, 6, 9-0, 16-0, vai ser um gol por minuto, vamos massacrar e tal. Estavam tratando como se fosse o título. Pois é, guardem isso, por favor. Ok, logo depois de tomar o gol, o Vasco ele se achou no jogo. Começou a se segurar um pouco mais, começou a se montar melhor em campo e passou a segurar o Flamengo, que não estava conseguindo se criar dentro da defesa do Vasco. O Flamengo tinha mais posse? Sim. Tinha controle das ações ofensivas? Sim. Mas sem produtividade, não conseguia criar com facilidade nenhuma jogada. E em cima disso, os contra-ataques do Vasco foram letais. Numa primeira bola, uma bola alçada à área, o Raul ajeitou a bola para o Marrone, a marcação do Flamengo foi frouxa. O Marrone conseguiu, apesar de ser atrapalhado por um zagueiro e tendo um goleiro à sua frente, ganhar a jogada e chutar para dentro do gol. O Vasco acabou empatando 1-1 e foi aí a retomada do Vasco para a partida, onde ele conseguiu começar a incomodar mais o Flamengo. Não estava mais um jogo onde o Flamengo atacava mais e o Vasco defendia mais. O Vasco começou a também ter ações ofensivas. Bem, logo depois disso veio a jogada do segundo gol do Vasco. Foi uma jogada extremamente curiosa. O Pikachu recebeu a bola na ponta e o Pikachu estava cercado por 3 jogadores. Não tinha ninguém próximo para ele tocar. Naquela situação, o que eu vi é que não ia ter o que fazer. O Pikachu ia perder aquela bola porque não tinha o que fazer naquela situação. Depois o Pikachu conseguiu fazer um lindo drible de corpo nos seus marcadores. Entrou na área do Flamengo, foi derrubado pelo Rodrigo Caio e acabou ganhando o pênalti. A jogada, plasticamente, ela foi linda. O Pikachu conseguiu achar uma ótima solução naquela situação. O Pikachu que foi coroado, né? Nesse mesmo jogo contra o Flamengo, no primeiro turno, onde o Flamengo ganhou, se não me engano, de 4-1, a sorte do Vasco ela não foi boa porque o Vasco perdeu 2 pênaltis. Poderia ter tido outro rumo aquele jogo. E aquele jogo, 2 jogadores caíram em total desgraça. Um que já não tinha moral nenhuma com o torcedor, que era o Bruno César, que perdeu um dos pênaltis. E o outro foi o Iago Pikachu, que também perdeu um dos pênaltis. E desde aquela perda de pênaltis, o Iago Pikachu, se não me engano, perdeu o outro e já estava em total desgraça. Referente a isso, teve que voltar a crescer como jogador, para a sua torcida no caso. E então esse pênalti ele era um divisor de águas, era um pênalti importante para o Pikachu converter. Ele pegou a bola, assumiu a responsabilidade, cobrou sério, fez o gol. O Vasco acabou virando a partida e entrou de vez no jogo, estava comandando as ações do jogo.
Pois é. Logo depois veio a situação do gol de empate do Flamengo lá para o final do jogo. E esse gol de empate, eu vou dizer que eu achei um pouco discutível a falta que originou. O Gerson, eu vendo de primeiro lance, para mim pareceu ter escorregado. Foi o que eu achei, porque em contatos parecidos no jogo o juiz não marcou nada. Nesse contato em específico, o juiz disse que foi falta. Como eu disse, na visão lá, eu achei que ele escorregou. Mas como eu disse, eu não vi o replay desse jogo, desse lance em si, então não posso afirmar se ele escorregou ou não. Na hora, pareceu ter escorregado. Mas o que não tira o fato do Vasco ter ido mal na defesa nessa cobrança de falta, onde o Flamengo fez uma jogada ensaiada pela direita que nem foi uma situação tão difícil assim de prever. O Rafinha abriu, era só alguém encostar. Assim que ele abriu, a ideia dele era cruzar a bola para dentro da área, um chute cruzado na real, para os jogadores que estão vindo de trás pegar essa bola de frente. Quando ele tentou fazer esse cruzamento, o Danilo Barcelos tentou cortar. Esse corte do Danilo Barcelos tirou o Fernando Miguel da jogada e a bola acabou morrendo dentro do gol. O Felipe Tirudo sobre o Vasco disse que esses jogos costumam fazer heróis e vilões. Alguns jogadores, quando vão bem contra o Flamengo, acabam virando jogadores ótimos. Você vê aí Rafael Silva, que para mim é um jogador mediano, e até hoje ele é consagrado pela torcida pelo gol que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil? Eu acho que foi. Agora eu não me lembro bem. E idem, o mesmo peso vale para o outro lado. Se o jogador tem uma falha bizonha que acaba decretando a derrota, ou então que dá o gol para o Flamengo, esse jogador é vilanizado. E o Danilo Barcelos já não tem uma moral muito grande com a torcida do Vasco. Então a situação dele começou a ficar bem complicada no jogo, e acredito que para os próximos jogos cada erro dele vai ter peso dobrado. O jogo foi para o intervalo no empate, 2-2. Logo no início do segundo tempo, voltou aquela mesma pressão inicial, mas dessa vez o Vasco soube segurar. Não deixou que essa pressão quebrasse a linha defensiva. O Flamengo tentou, mas não conseguiu quebrar a linha defensiva. E num contra-ataque, o Vasco conseguiu abrir a vantagem, fez o 3-2. Cara, o contra-ataque do Vasco ele foi bonito, a jogada foi plasticamente bonita. Foi um toque do Raul, se eu não me engano, entre as linhas. O Rossi entrou pela direita, tocou para dentro da área, e o Marco Júnior fez o gol. O Raul, que por incrível que pareça, ele participou dos dois gols, né? Foi ele que tocou a bola de cabeça para o primeiro gol do Marrone, e foi ele que deu esse toque para o Rossi poder enfiar a bola para o Marco Júnior. Mas o mais interessante dessa jogada não foi essa situação criada pelo Vasco, e sim a inerência da defesa do Flamengo, que foi passeada nessa jogada. O Rossi conseguiu se infiltrar com facilidade por trás dos marcadores, tocou para dentro da área, e o Marco Júnior estava sozinho com 4 jogadores do Flamengo dentro da área junto com ele. Ele conseguiu ficar sozinho cara a cara com o goleiro. Enfim, é o tipo de gol que é para ficar maluco de tomar, né? Pois é, o Vasco conseguiu abrir a vantagem, mas aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo começou a pesar. A Arrascaeta, que tinha entrado no segundo tempo, começou a dar mais mobilidade, mais qualidade técnica para o meio campo do Vasco. E o Bruno Henrique, com a sua velocidade, ele no 1 contra 1, principalmente tendo campo para correr, ele é muito forte, tem um bom chute. Acabou fazendo os 2 gols que deixou o Flamengo na frente. No segundo gol, o Bruno Henrique já tinha dado aquela partida como ganho. Lê do engano, filho, lê do engano. O Luxemburgo colocou o contestado Ribamar, que nos últimos minutos do jogo conseguiu fazer um gol de cabeça, já um cruzamento para dentro da área. O Oswaldo Henrique raspou de cabeça, o Ribamar pegou a sobra, cabeceou para dentro do gol, aquele tipo de gol que o Ribamar gosta de perder. O Ribamar já tinha perdido um gol contra o Diego Alves, onde ele recebeu a bola, ganhou no corpo, chutou de esquerda, mas chutou em cima do Diego Alves, né? Mas nesse de cabeçada ele conseguiu usar sua imposição física e conseguiu fazer o gol do empate.
Vasco teve uma boa situação ali, o jogo já estava no final, né? O Flamengo não conseguiu reagir e ficou por isso mesmo. 4-4 foi um resultado que, digamos que foi interessante. O Vasco ele não venceu, apesar que na minha humilde visão merecia ter vencido, mas não perdeu. Tendo em vista que foi um jogo como visitante, acho que trazer um ponto já está de bom tamanho, apesar de achar que dava para termos ganho essa partida. Ok, algumas coisas. Primeiro eu vou falar algumas coisas de alguns jogadores. Acho que o Oswaldo Henrique começou mal, mas depois se acertou em campo, jogou muito bem. Ricardo Graça, para mim, oscilou em alguns bons e maus momentos. Achei que foi uma ótima partida do Guarim. Achei que foi o melhor jogo até então do Guarim pelo Vasco. Raul, para mim, fez mais um bom jogo. Ofensivamente foi muito bem. E Rossi e Marrone também fizeram uma boa partida. Achei que o Luxemburgo foi muito feliz na escalação do time e da forma de fazer o Vasco jogar, anulando o Flamengo e apostando em seus contra-ataques para matar a partida. Como eu disse, o Luxemburgo fez um bom trabalho, o Vasco merecia ter vencido essa partida. Algumas outras coisas me incomodaram um pouco no jogo. Achei que o árbitro ele foi um pouco condescendente em algumas situações. Vou listar algumas coisas que eu não gostei. Primeiro, a situação do Gerson. Como eu disse, para mim ele escorregou. Essa para mim é a de menos, porque eu não vi replay e na hora não foi tão clara. Mas naquela situação clara ali de frente, sei lá, para mim ele pareceu ter escorregado. Uma outra situação, o William Arão, que já tinha cartão amarelo, parou o Raul em uma arrancada do Vasco em contra-ataque, e aquela parada era para o William Arão tomar o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Não aconteceu nada. Para mim, erro do árbitro também. O Gerson fez 9 faltas no jogo. O Flamengo ele reclamou muito do Botafogo no último jogo, que o Botafogo estava batendo muito. O Jorge Jesus falou que foi uma caça ao homem, coisas do tipo. E o Bruno Henrique na saída falou que o Vasco estava querendo tumultuar a partida e tal. Mano, o Flamengo bateu o jogo inteiro. O Flamengo parava as jogadas do Vasco todas com falta. Como eu disse, o Gerson fez 9 faltas em jogo e só tomou o cartão amarelo. Isso na nona. E nem foi por causa das piores faltas que ele fez. Parou contra-ataques do Vasco, claro. Fez faltas que eram duras. Repetição de faltas em sequência. O Gerson fez 3 faltas seguidas, uma depois da outra. Pois achei que o juiz foi muito fraco nessa punição ao Gerson, que poderia ter levado o amarelo, poderia ter ficado pendurado, também no Arão. Teve 2 lances, que esses eu acho um pouco mais complicado, mas esses lances eu acho que é mais de VAR. Uma disputa do Danilo Barcelos com o Gabigol, onde ele chutou o Danilo Barcelos depois que a jogada já tinha acabado, já tinha ido para frente. O Gabriel chutou o Danilo Barcelos. Para mim aquilo é agressão. Se for constatado como agressão, era para o Gabigol ser expulso. Enfim, como eu disse, vocês vão lá, vocês veem o lance, depois vocês dizem o que vocês acharam. Vendo o lance ali, eu achei que o Gabriel chutou o Danilo Barcelos desnecessariamente, depois que a jogada já nem estava mais ali. Outra foi o Pablo Mari, ou Mari, eu não sei como é que se pronuncia o nome desse cidadão direito, que foi quando uma disputa dele de bola com o Raul no chão, ele desnecessariamente pisou no Raul. Cadê o VAR? Entendeu? E muita gente podia... Na hora, quando eu vi esse lance, eu achei que poderia ser a situação ali de apoio. Ele caiu, não tinha onde colocar o pé e colocou o pé no Raul. Mas não foi, ele já estava apoiado. Ele foi e pisou mesmo no Raul. Desnecessário. Não foi visto pelo VAR nem nada do tipo. Claro que isso aí não tem grande influência no resultado em si do que foi o jogo. Mas eu acho que, para pensar, Arão, Gerson, Gabigol, Maria, foram muitos lances pontuais onde não teve nenhuma punição. É claro que vento que só para lá, só para cá também. Aposto que lá eles também devem ter um monte de lance do Vasco que eles interpretaram de forma assim. Mas como eu torço pro Vasco, eu estou vendo os lances que me prejudicaram. Ok?
Por último, eu sei que está longo, mas é uma última coisa que eu queria falar, é sobre a declaração do Bruno Henrique, que no final do jogo contemporizou lá, falou isso do Flamengo, do Vasco tá tumultuando o jogo, quando não foi, como eu disse, quem estava cometendo mais tumulto no jogo era o Flamengo. Quis dar uma menosprezada, né? Falou que eles estão lutando para título, que não sabia do que o Vasco estava lutando e pá, beleza. Eu acho que o futebol ele tem essa zoeira, tem disso, né? Dessas provocações. Só achei que o Bruno Henrique passou bastante do ponto. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais honesto, até mesmo com a pergunta que foi feita para ele. O Bruno Henrique não quis admitir que o time dele não conseguiu jogar contra o Vasco, seja por incompetência deles, ou seja pela qualidade do Vasco. A real é que o Vasco jogou uma boa partida e poderia ter vencido o Flamengo. Ele poderia simplesmente ter admitido isso, ou não ter admitido, mas mesmo assim ter falado em específico da sua atuação do seu time no jogo, e quis apenas menosprezar o adversário. Infelizmente, esse tipo de discurso vai atingir muita gente, porque a maioria dos flamenguistas não vão ver que o time deles falhou em muitos pontos, em que o Vasco teve muitas qualidades referente a esse jogo e mereceu a vitória, e vão se concentrar apenas nesse discurso do Bruno Henrique para tentar apagar que não fizeram a goleada que eles quiseram. Entendeu? Acho lamentável a postura do Bruno Henrique, tendo em vista todas essas coisas que eu citei. O Flamengo ele empatou, mas poderia ter perdido, poderia ter jogador expulso, foi ajudado muitas vezes pelo árbitro. Então acho que não foi assim isso tudo tranquilo que o Bruno Henrique falou, não. Bruno Henrique, que era tido aí como jogador humildaço, origem humilde, que não sei o quê, e daqui pra lá só tem feito umas zoeira meio idiota, né? Foi que zoar o jogador do Botafogo, perguntando onde ele jogou, chega pro repórter que quer menosprezar o Vasco. Cara, eu já passei por pessoas assim durante a minha vida inteira. Pessoas que quando não eram nada se pagavam de humildaços, de humildão, e quando estavam em uma situação melhor queriam pagar de bonzão. E geralmente quem cospe para cima acaba se dando mal. Não, enfim, vamos ver, né? Como vai ser a situação do Bruno Henrique daqui a 2, 3 anos. Quem sabe o que o futuro aguarda para ele? Como vai ser a situação do Vasco daqui a 2, 3 anos? Quem sabe o que o futuro aguarda para o Vasco, né? Enfim, mas como eu disse, não existe nada de especificamente errado. A zoeira é do futebol, a provocação é do futebol, e isso é normal de acontecer. O que eu achei é que ele passou do ponto, principalmente pela menosprezada que deu na instituição e algumas coisas que ele tem feito nos jogadores. Sei que muita gente errou dos dois lados e sei que teve sim problema dos dois lados. Mas, mesmo com a torcida do Flamengo querendo diminuir, falando que a gente está comemorando o título, que não sei o quê, porque aparentemente, quando o Flamengo não consegue vencer, eles acham que o time que conseguiu parar ele está comemorando o título, quando na verdade foi só isso, vocês não conseguiram vencer. Acontece, supera, vida que segue. Vocês não têm aí o título, vocês não têm coisas aí para frente, então se concentra nas coisas de vocês, não na dos outros, belezão? Bem, em base seria isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o jogo. O que vocês acharam do jogo, quem foi o melhor, quem foi o pior, por quê? Se vocês quiserem comentar sobre as polêmicas, comentem também, com respeito, logicamente. E é isso aí. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.